Olá, pessoal. Eu sou Inês De Luca e estou aqui para conversar com vocês sobre dislexia nessa semana tão importante para esse transtorno de aprendizagem, onde o mundo todo está falando sobre esse assunto. Eu sou neuropsicóloga, sou também vice-presidente voluntária da Associação Brasileira de Dislexia. Então, nós vamos falar hoje a respeito da dislexia sob o aspecto emocional, tá? Aí estão as minhas credenciais, né? Para vocês depois poderem conferir se quiserem ou entrarem em contato comigo para nós falarmos mais. Hoje nós temos um tempo curtinho para isso. Então, como é que a gente percebe que a criança está tendo dificuldade na aprendizagem? Quando ela diz que não gosta da escola, quando ela não quer fazer a lição de casa, quando ela diz que odeia livros, quando ela começa a alegar que está com dor de barriga, dor de cabeça na hora de vir à aula ou na hora de fazer a atividade, quando ela não quer participar das atividades coletivas e dos passeios até, ela começa a se negar, ela esconde boletins e recados, sempre alega que está cansada, com sono, com fome, com sede, vontade de ir ao banheiro, as desculpas são muitas. E muitas vezes começa a dizer que é burro, isso é preocupante. E aí ela começa a apresentar alguma mudança no comportamento, e eu destaquei aqui a palavra mudança, porque não é uma criança que sempre tem este comportamento, porque às vezes é o temperamento, às vezes é a personalidade da criança. Então, eu estou me referindo aqui à mudança no comportamento da criança. Ela começa a ficar mais agressiva, mais quieta, mais irritada, mais agitada, com choro fácil, o tempo todo trancada no quarto, sempre triste e estando sempre distraída, reclamando de tudo, de todo, sem motivo, sem razão, escondendo às vezes o corpo, não querendo falar dos seus sentimentos e muitas vezes falando em morte. E aí é que entra, de fato, o perigo. Esses são apenas os primeiros sintomas psicológicos e emocionais. Mas o que está acontecendo com essa criança, com esse indivíduo, é que ela está construindo uma baixa autoestima de si mesma, né? Uma baixa autoestima. E em relação ao potencial que ela realmente tem e em relação à capacidade que ela tem de aprendizagem. Então, aqui tem uma figura que ilustra bastante bem, né? Ela não se vê como realmente é, ela não tem essa capacidade, não tem essa habilidade naquele momento de perceber o quanto ela é inteligente e de qual o potencial que ela tem. E quando a gente tem uma autoestima elevada, isso é importante porque nos ajuda a superar os obstáculos, né, que possam vir a se apresentar em nossa vida sob qualquer aspecto, não só na situação de aprendizagem, mas nossa vida como um todo, né? Então a gente tem que se ver forte, firme, com capacidade que realmente temos. E as crianças que têm as dificuldades de aprendizagem não conseguem enxergar todo esse potencial. E aí, o que pode influenciar na construção da nossa autoestima? Os fatores genéticos, muitas vezes, acabam comprometendo a nossa imagem, mas as experiências do ambiente são as que mais provocam questões relacionadas à baixa autoestima. Quando nós estamos num ambiente que é positivo, que nós recebemos apoio das pessoas ao nosso redor, da família, dos amigos, dos colegas de escola, de trabalho, colegas em modo geral, a nossa autoestima provavelmente vai estar melhor do que se nós estivermos num ambiente negativo. Isso não requer nenhuma explicação, não é? Todos nós percebemos que quando nós estamos num ambiente negativo e a gente só ouve críticas, só ouve insultos, só ouve comentários negativos, depreciativos sobre nós, como fica a nossa autoestima? Não fica boa, né? Então, imagina um aluno que só recebe esse tipo de comentário a vida toda, não só na escola, como em casa, como entre os colegas, como isso fica difícil para ele, né? E quando ele recebe o apoio das pessoas que estão ao seu redor, isso vai incentivá-lo a se concentrar mais, a trabalhar melhor, a fazer o seu melhor. E é um caminho aberto, é uma porta aberta para o sucesso. Então, eu destaquei aqui a importância do acolhimento, da compreensão nas pessoas da família, na escola, entre os amigos e também da sociedade, que não pode se eximir desta obrigação e deste objetivo. Então, é fácil destruir uma autoestima, muito fácil.
E muitas vezes nós fazemos isso sem perceber, com uma brincadeira, com um falso elogio. Então, eu vou dar um exemplo bastante importante, isso é uma lenda, mas eu acho que tem um grande fundo de verdade, a lenda da Ilha de Salomão. Dizem que os nativos dessa ilha, eles se reúnem durante 33 dias seguidos, pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer, em torno de uma árvore. Essa árvore eles querem derrubá-la e para fazer isso, que eles fazem? Qual é o processo? Eles se juntam ao redor dessa árvore e eles 3 vezes ao dia, todos reunidos, gritam. Sim, eles gritam com as árvores. Fazem xingamentos, desmerecimentos, agressões verbais. E depois de passados esses 33 dias, essa árvore seca e morre. Morre sozinha. Então é só arrancar. Veja como nós conseguimos fazer isso com as palavras. Como as palavras são importantes. Como elas entram em nossas vidas e perturbam o nosso sucesso, o nosso progresso. Então, muitas vezes nós fazemos isso com as nossas crianças diariamente, a cada falha, a cada dificuldade, nós vamos desmerecendo, ofendendo, muitas vezes brincando, brincadeira sem graça, de fato, não é? Mas a gente pode estar destruindo a autoestima dessa criança. Então, isso nos faz parar e pensar sobre a nossa atitude em relação aos nossos alunos, aos nossos filhos, às pessoas que estão à nossa volta. E uma das coisas que mais aparecem durante as avaliações das crianças e adultos e até adolescentes, lá na Associação Brasileira de Dislexia, é uma valorização do pertencimento. Então, nos desenhos aparecem crianças, que aí eu pergunto, essa criança é feliz? Eles dizem sim. Aí eu digo, por quê? Ah, porque ele tem amigos. Quando eles dizem, não, essa criança não é feliz, eu pergunto por quê? Eles dizem, ah, porque eles não têm amigos. Então, isso é só um exemplo, mas essa questão do pertencimento aparece com muita frequência em todas as faixas etárias. Então, vão relacionando aí como essa questão da nossa participação como família, como sociedade, como professores e mentores, pode influenciar o futuro de um indivíduo. Eu não devo, é claro, me cegar aquilo que a criança tem como dificuldade, não é negar que ela tenha dificuldade, mas eu devo, sim, valorizar o que ela tem de bom. Não posso desprezar aquilo que ela tem de bom, porque assim eu vou fazer com que ele se sinta parte de uma coisa maior, que ele faz parte daquele grupo, que ele faz parte da classe de fato, que ele faz parte da família, né? Esse sentimento de pertencimento deve ser trabalhado diariamente, desde cedo, em todos os ambientes, né? E tem um estudo de Wilson, de 2009, que diz que crianças com dificuldade de aprendizagem começam a apresentar ansiedade, depressão, outras condições de saúde, tanto social, emocional e até mental, em uma razão de 5 vezes mais do que as crianças da mesma faixa etária que não apresentam dificuldades. Vejam o prejuízo social para essas crianças, não é? E a gente pode pensar em termos políticos até o quanto isso vai trazer em relação a custos para a sociedade. Então, se nós investirmos cada vez mais cedo, que essas crianças sejam acolhidas, atendidas, que recebam avaliação, que recebam intervenção, o quanto até em termos de valores nós vamos estar acrescentando à sociedade recursos, porque nós vamos ter um investimento na infância e vamos deixar de investir depois na doença lá no futuro, né? E, em geral, antes de entrar na escola, as crianças que têm dislexia ou até outros transtornos de aprendizagem, elas são vistas como crianças ansiosas, mas ansiosas para aprender, para participar, crianças brilhantes, curiosas, proativas, articuladas, né? E essas são características que a gente espera no indivíduo de sucesso, que vai ter sucesso escolar. Isso antes de entrarem no processo real de aprendizagem, de leitura e escrita, principalmente no nosso caso, que nós estamos falando da dislexia. E então, com o passar do tempo, essas crianças
elas vão perdendo essa natureza inquisitiva, proativa, né? E passam a substituir esse comportamento por uma baixa autoestima, por um sentimento de frustração, de desespero e muitas vezes mecanismo de enfrentamento autodestrutivos, né? A gente tem aqui alguns exemplos através de imagens. E outras pesquisas mostram que os fatores sociais e emocionais, como a motivação e a determinação, desempenham um papel mais importante até do que a capacidade e a inteligência do aluno no fato aprendizagem. Então, aquele aluno que se empenha bastante, que é bastante motivado, muitas vezes se sai melhor até do que aquele indivíduo que é considerado muito inteligente, muito esperto e muito capaz. Então, se nós conseguirmos aumentar essas habilidades em nossos alunos, mesmo que eles tenham dificuldades, eles com certeza vão avançar e obter sucesso no processo de aprendizagem. Pensem nisso. O fracasso repetido na escola pode levar a um baixo conceito, uma baixa autoestima, que pode levar a comportamentos secundários igualmente importantes para as questões de aprendizagem. Esse é um outro estudo que aponta exatamente isso que nós estamos falando agora. E uma criança com transtorno de aprendizagem pode apresentar para o professor ou para a família, ela pode demonstrar, parecer que esteja desmotivada, que ela seja preguiçosa, resistente ou até desafiadora. Mas é importante nós entendermos que esse é um comportamento diretamente relacionado a um baixo conceito que ela construiu e de repetidos sentimentos de fracasso. Ao longo da história escolar, essa criança veio apresentando sempre muita dificuldade e, com o passar do tempo, ela passa a acreditar que, de fato, seja incapaz, né? Então, a gravidade desse estresse vai depender se ela foi atendida, se ela foi apoiada, se ela foi compreendida, se ela recebeu acompanhamento, se ela recebeu intervenção. Isso tudo faz muita diferença no final, lá na vida dela futura. Então, consequentemente, nós não devemos só nos focarmos em relação à correção das habilidades de alfabetização, nos focarmos somente em melhorar as dificuldades, mas também em valorizar as forças, as habilidades deste aluno, para que ele construa resiliência, capacidade de resistir, se adaptar e progredir. Esses são componentes importantes de remediação e promoção de resultados positivos para os alunos com dislexia ou qualquer outro transtorno de aprendizagem ou até outras dificuldades. Quando a criança está construindo essa autoestima e ela se vê desvalorizada, incapaz de resolver os problemas e as dificuldades de aprendizagem com a leitura escrita, eu tenho aqui um exemplo de uma criança que antes de entrar no processo de alfabetização, era muito sorridente, muito feliz, brincalhona, topava todas as brincadeiras, tudo que se relacionava à questão de aprendizagem, que não envolvesse leitura escrita, era interessante para ela. Quando ela ingressa para o processo de aprendizagem de leitura escrita, ela se modifica, percebam a atitude. É um ponto que foi pego, né, de uma fotografia, num ponto específico, mas essa criança, de fato, modificou seu comportamento, se tornando uma criança mais introspectiva, mais quieta, que se expressava menos, porque foi ouvindo ao longo da sua pequena vida ainda predicados depreciativos sobre seu desempenho. E quando isso acontece, quando a gente pega uma criança como essa, quando a gente tem uma criança como essa à nossa frente, o que nós podemos e devemos fazer? Se for nosso paciente, a gente tem que orientar a família e a escola a respeito do que está acontecendo. Se for nosso aluno, nós devemos conversar com o aluno, com a família, encaminhar para uma avaliação, para um acompanhamento, mas também oferecer recursos diferenciados a ela dentro de sala de aula. Testar este ou aquele recurso e ver com o que aquela criança se adapta melhor. E se for nosso filho, é lógico, dar mais atenção, carinho, buscar ajuda profissional com avaliação e intervenção ou tratamento
de acordo com a necessidade de cada um. E como nós podemos elevar a autoestima, tanto da criança quanto do adolescente quanto do adulto? É elogiar os talentos, é valorizar os acertos e não ficar somente apontando os erros, não é? Envolvê-los em tarefas em casa, mostrando como se faz, para que ele participe de fato da família. Propiciar que ele melhore as habilidades com as intervenções recomendadas, atividades e cursos direcionados ao interesse dele, né? Então, se ele gosta de uma atividade física, vamos colocá-lo numa atividade física. Então, não é só fazer fono, psicopedagoga, psicóloga e terapeuta ocupacional, entre outras. É deixar com que ele também tenha um momento de prazer e de lazer, fazendo aquilo que ele realmente gosta. Qual é a atividade que ele gosta? Vamos perceber e encaminhar para que ele faça? Levando também, a gente pode melhorar a autoestima desse indivíduo, levando até a escola, a família e até o próprio indivíduo informações sobre o transtorno que ele tem, para que ele compreenda também como é o funcionamento dele e muitas vezes ele vai descobrir estratégias por ele mesmo, ele vai melhorar descobrindo formas e indicando para os outros, olha, funciona melhor assim, se você fizer assim comigo, eu vou te responder melhor, eu vou reter melhor, eu vou compreender melhor. Então, a informação é uma base também para a melhora do funcionamento do indivíduo com dificuldade. É também ouvi-lo e mostrar interesse e mostrando para ele que você compreende as angústias dele, as dificuldades dele, que você está tentando criar estratégias, que você está tentando adaptar as condições para que ele tenha o melhor desempenho possível. E a mostrar a ele as possibilidades, porque muitas vezes ele mesmo não enxerga, não percebe essas possibilidades. Então, cabe a nós mostrar as possibilidades desse aluno, desse nosso filho, da pessoa que está à nossa volta, que venha apresentar qualquer tipo de dificuldade. Mas agora estamos falando especialmente da dislexia, ok? Então, nós temos que transformar esse indivíduo aqui, tristonho, cabisbaixo, nesse indivíduo de sucesso, que conseguiu terminar o ensino superior, que conseguiu se ver como uma pessoa capaz e que dá conta, e que tem sim inteligência, e que tem sim utilidade e lugar na sociedade. E por que nós fazemos isso? Eu, em especial, por que é que eu faço isso na minha vida, não é? Não é somente pela minha família, porque, olha, aqui estou eu. Este é meu marido, ele tem dislexia e TDAH. Este é meu filho, tem TDAH. E este que aparece nas fotos como criança e depois já como adulto, também é meu filho, que tem dislexia e descalculia. Então, é por cada, não somente pela minha família, mas por cada paciente que eu atendo, por cada história que eu ouço, porque nós sabemos como é isso, nós sabemos como é o sofrimento, nós estamos envolvidos nisso, né? E nós queremos mudança. Nós não queremos mudar as pessoas que têm dislexia, nós queremos mudar a visão da sociedade, que eles compreendam e que eles incluam esses indivíduos, não é? Não mudando os indivíduos em suas dificuldades, porque não depende só deles isso, não é uma falta de vontade. Eles têm uma dificuldade específica que está sendo trabalhada. Então, a sociedade não tem que ser responsável por tudo, a família tem que propiciar aquilo que ele precisa para se desenvolver melhor, mas a sociedade tem o papel de acolher, compreender e propiciar também oportunidades a cada um desses indivíduos. Porque isso aqui é exclusão, é onde todos aqueles que têm diferenças ficam apenas à margem da sociedade, ou segregação, quando eles são reunidos em grupos e ficam, de fato, fora da sociedade, da visão até das pessoas, ficam segregados. Isso aqui é integração, onde eles estão dentro da sociedade, mas não lhe é propiciado aquilo que eles necessitam. Se eles precisam de uma cadeira de rodas, eles não têm. Se eles precisam de acesso àquele que é deficiente visual, não tem a representação daquilo que ele precisa nos ambientes. Se ele tem dislexia, não tem nenhum tipo de adaptação na prova. Isso, de fato, é inclusão, onde nós colocamos todos numa mesma sociedade, cada um exercendo o seu papel, cada um dando a sua contribuição e fazendo o seu melhor, tanto ajudando
quanto participando quando ele é o próprio indivíduo com necessidades, tá? E por que que é importante incluir? É importante incluir? Eu acho que eu já deixei claro que sim, não é? Olha aqui o bichinho de ponta cabeça. Ele também é importante, ele é necessário. E por que que é tão importante assim? Porque a vida continua, porque a dislexia genética hereditária. E esse aqui é meu neto, de 6 anos, filho daquele meu filho que conseguiu obter o sucesso de se formar, de transformar isso num orgulho. E ele, com 6 anos, já é uma criança bastante feliz, brincalhona, topa todas as brincadeiras, mas quando a gente coloca um papel e um lápis na mão dele, já tem uma pequena mudança de comportamento, já vem apresentando algumas dificuldades e que nós já estamos, é lógico, fazendo intervenção, já buscamos ajuda e mais para frente ele vai fazer sim uma avaliação e vamos ter certeza se ele tem ou não alguma dificuldade específica, mas já estamos colocando em acompanhamento. Então, a vida continua, a dislexia é genética hereditária, não vai desaparecer. Nós teremos aqui os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e não só os nossos filhos, mas os filhos da sociedade, os filhos do mundo. Todos estamos no mesmo mundo e precisamos usufruir dele de forma igualitária. Então, quando nós perdemos o direito de sermos diferentes, perdemos o privilégio de sermos livres. Pensem nessa frase, que eu achei bastante condizente com o tema que nós estamos apresentando hoje, e eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui comigo, ouvindo essa pequena fala, e pensem a respeito daquilo que nós colocamos aqui, baseado, é lógico, em artigos científicos, em pesquisas, e que, se possível, modifiquem aquilo que for possível à sua volta, para que esses indivíduos sintam-se, de fato, participantes, integrantes e incluídos em nossa sociedade. Muito obrigado, aproveitem a Semana da Dislexia e divulguem também este assunto no seu meio, por onde você estiver. Muito obrigada. Um grande abraço a todos.